para termos um olhar bíblico sobre todas as situações da nossa vida, você vai ouvir agora na Alcance FM Escada de Betel. Boa noite a você aí que nos acompanha pela Alcance FM. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Eu peço licença para entrar através desse aplicativo, desse site, aí aonde você está, trazendo o programa Escada de Betel, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é poderosa, é como uma espada de dois gumes que penetra juntas e medula. Ela é apta para discernir, né, os pensamentos e a intenção do coração. Por isso nos acompanhe, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite de hoje, né? Daqui a pouco também nós vamos estar orando pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí através do programa Escada de Betel, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço aí para os irmãos do Barreiro de Baixo, né? Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos da Lontrinha, que Deus possa abençoar grandemente a todos que estão aí, né, acompanhando o programa Escada de Betel. Mais uma vez, o meu grande abraço a todos, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E quero também deixar aqui através da Alcance FM o convite para você aí visitar aí a nossa igreja, onde a gente cultua a Deus, onde a gente adora o Senhor e cresce espiritualmente, né? Na rua Cornélio Costa, número 33, Barreiro de Baixo, né? Indo ali para a Pousada do Sol, no Barreiro de Baixo, de frente à pracinha. Esse aí é o endereço para você que quer fazer uma visita aí à nossa igreja Escada de Betel. Pois bem, a palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para advertir os irmãos que se encontravam ali naquela cidade, naquela comunidade cristã, acerca das divisões que estavam acontecendo, né? O apóstolo Paulo, ele busca ressaltar a importância da união dos irmãos, dos membros. E é interessante porque no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele escreve: "E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não são porventura carnais, e não andam segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, como eu falei, para advertir a igreja das divisões, para advertir a igreja acerca da união entre os irmãos, entre os membros do corpo, mas também sobre o que estava acontecendo ali naquela igreja. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, ela é muito enfatizada acerca dos dons espirituais, em Coríntios capítulo 12. Mas quando nós lemos, a partir do capítulo 1,
e discorremos sobre toda essa primeira carta, nós vemos que aquela igreja é uma igreja que havia muitos problemas, como eu disse. O apóstolo Paulo, ele sabe dos problemas daquela congregação cristã através da vida de Cloe. E por isso, ele trata com aquela igreja, a qual ela foi uma semente do apóstolo Paulo. Foi ele que plantou essa igreja. Depois Apolo foi lá e regou essa igreja. Mas é Deus que dá o crescimento. É maravilhoso, porque nós temos que ter isso em nossos corações. Não importa quem foi e abriu, não importa quem está pregando, é Deus que dá o crescimento. É o Senhor que faz a obra. Como o apóstolo Paulo diz aqui, todos nós somos cooperadores da obra de Deus. E uma carta que fala acerca dos dons, essa igreja ela tinha várias pessoas com dons espirituais. Uma igreja que estava tendo até problema durante o culto, onde ali no capítulo 12 o apóstolo Paulo fala acerca dos dons e como deveriam ser usados na congregação. Mas aqui no capítulo 3, ele diz que não pode falar com aquela igreja como espiritual, porque verdadeiramente eles eram carnais, porque no meio deles havia divisões, havia inveja, havia dissensões. Como é que eles podem ser espirituais se há no meio deles essas coisas? O que é uma pessoa espiritual? Você que está nos acompanhando, o que é uma pessoa espiritual? Alguém cheio de dom, alguém que fala em línguas, profetiza, revela. Mas aqui nós vemos, no discorrer de toda essa primeira carta, que aquela igreja ela tinha pessoas que tinham dons espirituais, mas não havia união no meio dela. Ela tinha pessoas que tinham dons espirituais, mas havia divisão no meio dela. Ela tinha pessoas que manifestavam o poder de Deus por meio dos dons, mas havia inveja no meio dela. Por isso o apóstolo Paulo diz que não poderia falar com ela como espiritual, mas como carnal. Ele chega a dizer: com leite vos criei, não com carne, porque vocês ainda não podem suportar, nem agora vocês podem. Porque eles estavam andando como carnais, porque tinha inveja, contenda, divisão. Quem anda com isso, com esse sentimento, não é carnal, irmão? Não é carnal, irmã? Uma pessoa que verdadeiramente anda no Espírito e não anda segundo a carne, ela não pode ter dentro do coração dela o sentimento de inveja, o sentimento de contenda, o sentimento de divisão, porque isso é coisa da carne. É assim que o mundo anda, é assim que o mundo é dirigido. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele diz: vocês não são porventura carnais? Vocês falam, um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo. Mas esses não são ministros pelo qual vocês crescem? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É interessante. Deus que dá o crescimento. É Deus que faz amadurecer. Ele diz: porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que opera, maravilha. Por isso não pode haver divisão no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus não pode haver esse sentimento de inveja, de contenda, de dissensões, porque isso é coisa de pessoas carnais. E quem anda dessa forma, anda segundo a vontade do mundo, segundo os homens. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso, não é que um é de Paulo, o outro Apolo, não, é Deus que faz, é Deus que dá o crescimento. Hoje nós vemos, ouvinte,
pessoas que estão vivendo dessa forma, igrejas que estão exatamente como essa igreja, carregando muitas vezes o sentimento de inveja, carregando muitas das vezes o sentimento de culpa, o sentimento de divisão, fazendo acepção de pessoas, falta de união. Isso é muito comum no nosso meio hoje. Pessoas que estão caminhando na fé, mas que ainda têm esses sentimentos, ainda andam segundo os homens, o mundo. Pessoas que são apegadas a celebridades, pessoas que são apegadas a pastores, bispos, apóstolos. Mas é Deus que faz a obra, é Deus que dá o crescimento. Pessoas que se dizem espirituais, pessoas que manifestam dons espirituais, mas andam segundo homens, com esses sentimentos que não agradam a Deus. E nós devemos saber que não importa o que planta, nem o que rega, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E cada um vai receber segundo o seu galardão. Porque o que nós somos, irmãos? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. O Senhor é o fundamento da fé, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que faz a obra, é o Espírito Santo, é que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que liberta. É Ele que faz a obra. É o Senhor. Por isso, ninguém é coisa nenhuma. O importante é o Senhor. O importante é o Senhor. E nós devemos expressar a nossa espiritualidade através da obediência à palavra de Deus. Não carregando essas coisas que são coisas do mundo. Aqui a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer também da imoralidade que havia no meio deles. A imoralidade sexual. Como é que uma pessoa pode ser espiritual vivendo segundo os homens? Como é que alguém pode ser espiritual verdadeiramente andando segundo o curso deste mundo? Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Como carnais. Vocês não podem suportar outro alimento. Um alimento sólido é como uma criança, né? Que devido ao fato de não conseguir mastigar, tem que beber leite, até criar uma maturidade para poder comer um alimento sólido. Assim era aquela igreja. Jesus é o fundamento da nossa fé. A gente não tem que colocar outro fundamento em cima de homens. Jesus é o pilar da fé cristã. Ele é o alicerce da igreja. Tudo está fundado nele, não importa a denominação. Tudo tem que ser em cima do alicerce que é Cristo, que comprou a igreja com seu sangue precioso, que se entregou por nós, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, irmãos, nós devemos saber o nosso lugar. Nós somos cooperadores. Às vezes você que está nos acompanhando aqui através da Alcance FM é um líder cristão, é alguém que está à frente
de um trabalho na igreja ou até mesmo de uma denominação. Nós não podemos esquecer que nós somos cooperadores. Não importa se plantamos, se regamos, é só Deus que faz crescer. É só Deus que dá o crescimento. Nós devemos também observar que para nós andarmos espiritualmente, nós não podemos ter esse sentimento mundano. Aqui é enumerado alguns, mas também podemos falar da vaidade, da soberba. Às vezes a pessoa ela manifesta dons espirituais, mas ela é soberba, ela não tem humildade. Às vezes a pessoa manifesta dons espirituais, mas carrega inveja no seu coração. Ser espiritual não é manifestar somente dons espirituais. Ser espiritual é andar segundo o Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo chega a dizer, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu não vivo na carne, mas no Filho de Deus. Ser espiritual é viver Cristo. Ser espiritual é andar com Cristo. Ser espiritual é nascer para Cristo. É imitar Cristo. Jesus manifestava dons espirituais, mas Jesus também agia de íntima compaixão. A Bíblia descreve em várias oportunidades que Jesus agia de íntima compaixão. Será que nós temos agido com íntima compaixão? Será que nós temos tido uma palavra muito usada nos dias de hoje chamada empatia? Ser espiritual é andar como Cristo, é andar e viver no Espírito e não satisfazer somente as concupiscências da carne. Sabe por quê? A carne de nada vale, é o Espírito que vivifica. Aqui a igreja de Coríntios passava por uma situação difícil. Por isso ela estava sendo advertida contra a divisão. Por isso era importante enfatizar para essa igreja a união. Por isso é interessante para nós hoje ler essa carta, ouvir essa palavra, para que nós venhamos a andar segundo a vontade de Deus, segundo o querer do Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós devemos nos examinar a nossa caminhada, olhar para nós, ver, porque muitas das vezes nós estamos também desta maneira, desta forma. Às vezes nós estamos na igreja, na casa do Senhor, mas com esses sentimentos, vaidade, soberba, inveja, divisão. Isso não agrada a Deus. Isso não é andar segundo o Espírito Santo. Às vezes nós estamos fazendo divisão, dizendo que nós somos de um, de outro, daquilo. Quantas divisões acontecem muitas das vezes por causa de denominação? A minha que é a boa, a sua que é a ruim. Não existe isso, irmãos. Nós somos um corpo. Cristo é o alicerce. Cristo é o edifício. É Ele que dá o crescimento. A nossa fé está fundada naquilo que Ele fez, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Por isso, irmãos, nós temos que continuar buscando agradar a Deus e não ao mundo, andando segundo a vontade de Deus e não a vontade do mundo, porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É interessante porque a igreja de Corinto parece muito com a igreja atual. A igreja atual, de modo geral, tem havido isso, imoralidade sexual, tem havido dissensões, inveja, divisão. Eu tenho certeza
que você já tem observado isso. Mas Paulo exorta a autodisciplina. Paulo exorta que nós somos membros do corpo. E o nosso corpo, a nossa matéria é templo de Deus. Por isso nós devemos andar no Espírito. Porque assim nós vamos agradar o Senhor e fugir dessas coisas. Essa igreja estava passando por uma desestabilidade emocional e espiritual. Essa igreja estava tendo divisão. Por isso nós devemos nos examinar. Como nós estamos andando? De que forma nós estamos na presença de Deus? Será que verdadeiramente nós estamos andando no Espírito? Será que se o apóstolo Paulo hoje fosse escrever uma carta para a nossa igreja, será que seria também dessa forma? Será que essa igreja se parece com a nossa? Será que nós também temos carregado esses sentimentos? Porque se nós estamos andando assim, nós temos que mudar a direção, para que nós possamos agradar o Senhor. A nossa união com Cristo é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A nossa comunhão uns com os outros é essencial para o testemunho da nossa fé. Por isso, nós devemos andar em espírito, viver em espírito, em novidade de vida. Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na vida daquele que crê. Amém? Você recebe essa palavra na sua alma, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos agradar a Deus, que nós possamos andar em espírito e fazer aquilo que agrada aquele que nos chamou. Porque não importa quem plantou, quem regou, é Deus que dá o crescimento. Que nós possamos crescer espiritualmente, que nós possamos abandonar esses sentimentos do mundo, que nós possamos mostrar a nossa espiritualidade através do nosso testemunho, através da nossa atitude, da nossa forma de viver, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir ao Senhor que verdadeiramente Ele possa te levantar espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Vamos orar a Deus. Eu quero que você, aonde você está, leve os seus pensamentos ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para arrancar tudo que não presta, tudo que não provém dele na nossa vida. Todo sentimento que nós até aqui estamos carregando, que não agrada a Deus, que não edifica. Que verdadeiramente nós possamos ser pessoas espirituais, andando segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus. Que nós possamos ser pessoas que manifestem dons espirituais, mas principalmente pessoas que andam segundo o Espírito. Senhor Deus querido, Deus santo, Pai eterno, Deus poderoso, nessa noite, eu quero apresentar, meu Deus, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que está ouvindo, meu Deus, agora, está orando juntamente comigo. Eu te peço, meu Deus, toca, Pai, na vida espiritual. Arranca, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que não presta, não provém do Senhor. Talvez essa pessoa, meu Deus, está sofrendo, Pai, na vida espiritual, na vida também emocional e carrega sentimentos, ó Pai Santo, que tem sido uma barreira, um impedimento na vida dela. Mas eu te peço, Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus, alcança esse coração agora. Alcança, ó Deus, essa vida agora. E faz uma obra especial, faz uma obra poderosa, faz o teu nome exaltado, Senhor, faz o teu nome glorificado nessa vida, que ela venha andar, Pai amado, segundo o teu querer,
Deus, que essa alma possa andar segundo a tua vontade, que verdadeiramente, Pai amado, venha testemunhar o teu evangelho, a tua palavra, que verdadeiramente, meu Deus, essa alma venha ser um testemunho vivo da tua glória, que todo sentimento, Pai amado, que essa pessoa tem carregado, que tenha afastado ela da tua presença, da tua vontade, Deus, que venha ser, ó Pai, repreendido, que essa pessoa venha ter, Pai amado, uma vida nova a partir de agora, uma vida, Pai amado, no Espírito, uma vida, Pai amado, sendo sal, luz, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo programa, permitindo o Senhor. Estamos ficando por aqui, mas semana que vem voltamos com o programa Escada de Betel.